Olá, meu nome é Mariana, sou professora de português. Nossa aula de hoje sobre literatura. Muitos alunos perguntam, mas professora, em todos esses movimentos que estamos vendo aí, barroco, arcadismo, romantismo, simbolismo, parnasianismo, sempre o Brasil vai ser reflexo do que ocorreu antes, muitas vezes há 100 anos na Europa. Sempre o Brasil vai ser um espelho do que acontece na Europa. Com todo esse delay, sempre chegaremos atrasados? A resposta é não. Veremos hoje modernismo, primeira geração, tempo em que a literatura brasileira finalmente reivindica sua autonomia e deixa de ser apenas um espelho do que ocorre na Europa. Veremos o que está acontecendo com as vanguardas europeias ali no início do século XX, do século passado. Acompanhem que vocês vão gostar. Brasil, anos 20, 1920, 100 anos atrás. O que estava acontecendo? Estávamos na República Velha, no final da República Velha. A capital era o Rio de Janeiro, mas o poder se dividia entre os paulistas, café, e os mineiros, com leite, pecuária. Momento de grandes transformações econômicas, início da industrialização no país, início, portanto, de um parque gráfico que se incrementa a cada dia, portanto, início das revistas ilustradas, da propaganda, de todas essas expressões artísticas que vão dar corpo aí ao processo de industrialização brasileiro nascente. Mas ainda nas letras, com exceção do Lima Barreto, havia ainda aquele passadismo, aquele gosto pelo academicismo, pelo beletrismo, por escrever bonito. Mas o movimento modernista está aí, então, em consonância com o que de mais avançado ocorre na Europa, com as vanguardas internacionais, ajustar os ponteiros do que está acontecendo no mundo e em busca de uma autonomia da literatura, em busca de um avanço, de um rompimento com as ideias desse passado que não tem mais a ver com a industrialização, com o movimento que ocorre de crescimento das cidades, enfim, com o avanço da literatura também. Então, na aula de hoje, veremos esse desejo de retomar o tom de uma literatura local, interrompido pelos parnasianos e pelos simbolistas, e de sincronizar os ponteiros dos relógios com as vanguardas artísticas europeias. O evento que marcou o modernismo no Brasil, que veremos nessa aula, foi a Semana de 22, tá? Que ocorreu de 13 a 17 de fevereiro de 1922 no Teatro Municipal em São Paulo. Depois disso, iremos ver as vanguardas internacionais, né? O que estava acontecendo naquele momento para que acertássemos os ponteiros aí do que havia de mais avançado na época, em termos de expressão artística. Por fim, na conclusão, veremos que esse momento aí heróico do modernismo, primeira fase do modernismo, de 22 a 1930, foi um momento de abertura para a literatura ajustada aos tempos modernos. Está aí, então, nosso contexto histórico: Brasil, primeiras décadas do século XX, início do processo de industrialização, República Velha, República do Café com Leite, uma maioria rural e analfabeta ainda no nosso país, né? Aquele imenso fazendão, mas aí com uma crescente migração para trabalhar no campo e em outros setores da economia, o que influencia na formação da nossa cultura também, e o incremento do parque gráfico, tá? Que é possibilitado aí pelas revistas que vão divulgar o movimento modernista. Embora
todo esse crescimento aí inicial, né, a literatura ainda estava apegada ao passado. Então, o que seria importante, o que queriam os modernistas, né? Primeiro, a renovação da literatura brasileira, romper com aquele jeito, com a literatura sorriso, com aquele jeito bonito de falar, que não via as questões sociais do país, que não via as contradições. Então, primeiro passo do modernismo é romper com esse ar passadista e ajustar ao mesmo tempo os ponteiros com o que ocorria na Europa. Não ficar naquela cópia apenas, né, de uma tendência europeia, fazendo moda aqui depois de muito tempo, enfim, copiando só o que os europeus faziam em termos de poesia, de prosa, né? Então, ajustar esses ponteiros aí. Então, o evento que marcou o modernismo no Brasil foi a Semana da Arte Moderna de 1922, que foi realizada no Teatro Municipal de São Paulo, de 13 a 17 de fevereiro de 22, e contou com a participação de artistas das mais diversas áreas. Vemos aí o cartaz, então, da Semana de Arte Moderna. A semana ocorreu no Teatro Municipal, como vocês podem ver aí numa imagem de época, ou seja, foi um evento importante, num importante espaço de cultura no país. Alguns dos participantes, dos idealizadores da Semana de Arte Moderna de 22. Temos aí à frente o Oswald sentado, né, com borboleta ali com as mãos levadas ao tornozelo. Temos Mário de Andrade lá com um sorriso maroto também, bastante elegante. Manuel Bandeira, grande poeta, ali também são os três aí de destaque, que destacamos nessa foto. Na literatura, sobre os participantes, temos o Mário de Andrade, o Oswald, né, esse de chapéu, o Guilherme de Almeida, entre outros. Na escultura temos o Vitor Brecheret, que um passeio por São Paulo é possível encontrar esculturas dele ainda hoje, como a do Parque do Ibirapuera. Na pintura temos Anita Malfatti, participação da Anita Malfatti, que é essa aí, tá? Do Di Cavalcanti, também com esses traços com cores alegres, fortes, brasileiras. E por fim, na música, o grande maestro Heitor Villa-Lobos, compositor de grandes clássicos, por exemplo, do Trenzinho Caipira, que escutamos no início desta aula. Era uma literatura avançada, né? Eles se insurgiam contra aquela literatura sorriso que vimos na aula do pré-modernismo, a favor de uma atualização estética, portanto, de um ajustamento ali, de um ajuste dos ponteiros do relógio com o que estava ocorrendo na Europa, mas pela brasilidade. Então eles eram contra os sapos. Os sapos, quem que são os sapos? Aqueles passadistas, que neste poema que leremos a seguir, poema do Manuel Bandeira, passadistas estão representados pelos sapos tanoeiros, tá certo? Esse poema foi lido na Semana de Arte Moderna pelo Ronaldo de Carvalho. O Manuel Bandeira estava no Rio, não pôde, mas foi lido lá esse poema. E o poema é o seguinte: Os sapos. Enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Vede como primo em comer os hiatos, que arte e nunca rimo os termos cognatos.
Vemos aí então uma afronta aí a essa literatura sorriso parnasiana, toda preocupada com a forma, que o Manuel Bandeira vai se posicionar contra com este poema. Os modernistas seriam o sapo cururu, né, uma coisa mais nossa, né? E o sapo tanoeiro é esse aí, parnasiano, que é alvo aí desse poema aí satírico do grande Manuel Bandeira. Então, em 1922, é publicado o primeiro livro de poemas modernistas do Mário de Andrade, chamado Pauliceia Desvairada. Tá? Lá nesse livro é possível que vocês encontrem o poema Ode ao Burguês, que é o seguinte: eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Né? Então isso também foi lido na semana de 22 e causou um alvoroço, enfim, é uma afronta ao burguês, né? Imagine ali a elite cafeeira escutando Mário de Andrade com esse poema. Outro livro também publicado aí 2 anos depois, em 24, do Manuel Bandeira, O Ritmo Dissoluto. Vocês já devem ter escutado. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo, abaixo aos puristas. Sentiram aí o tom da afronta do que é ser moderno? Vamos lá, vamos continuar. Todo esse avanço, ele dialogava com o que estava ocorrendo de mais novo no mundo. O Pablo Picasso, espanhol, este aí, simpático com essa boina, ele é o mentor do cubismo. Em 1907, desenha este quadro, Les Demoiselles d'Avignon, e vocês vejam que as formas são representadas, cortadas como se estivessem em 3 dimensões, nessas figuras geométricas aí, como se a imagem fosse vista de ângulos diferentes. Este é o cubismo. O outro movimento encontrado já ali nas primeiras décadas do século também era o futurismo, oficialmente inaugurado quando o Filippo Tommaso e Marinetti publica em 1909 o Manifesto Futurista, que é um manifesto pela velocidade, pela máquina, também pela guerra, que dá aí essa cara ao início da industrialização e essa expressão eufórica aí, de desenvolvimento. Temos também ali como vanguarda europeia o movimento chamado expressionismo. Expressionismo de expressão, vem de um movimento bastante intuitivo, né, baseado numa visão de mundo interior, não apenas na representação fotográfica, realista, mas de como o artista expressa seus sentimentos interiores. Um representante importante do expressionismo está aí na foto, é o Edvard Munch, que desenha esse quadro que vocês devem conhecer, chamado O Grito. Vocês podem ver aí a distorção de formas, né, cores fortes, que nem sempre são agradáveis, mas são marcas dessa expressão, expressionismo. E agora, talvez a mais radical entre as vanguardas, o dadaísmo. O dadaísmo, ele defendia a abolição da arte, proposto por Tristan Tzara em 1916. O dadaísmo chega a propor
que a poesia seja feita aleatoriamente, deixando uma receita para a escrita de um poema. E qual seria a receita? É você tomar um jornal, né, impresso, quando existia jornal impresso ainda, que as pessoas compravam e liam, existia esse tempo. Então você arranca algumas palavras do jornal, coloca num saco, sorteia, vai tirando e vai colando uma palavra do lado da outra aleatoriamente e você terá um poema pronto. Ou seja, qualquer pessoa pode ser um poeta. Dadaísmo tão radical aí que rompe com tudo, inclusive com o conceito do que é a própria obra de arte. Marcel Duchamp, francês, por exemplo, coloca em sua exposição uma roda de bicicleta, né? E ali à direita uma chamada A Fonte, mas é um mictório, e que ele vai dizer que são peças, são obras de arte. Outro movimento que aí vai nascer do dadaísmo, mas não se confunde com ele, vai nascer um pouquinho depois, vai nascer de uma dissidência do dadaísmo, é o surrealismo. E o que é o surrealismo? Quando eu falo, é surreal, o que significa isso? Os surrealistas, eles propõem a abolição das regras da literatura em prol da escrita automática. A escrita automática é aquela feita com o livre curso das ideias, das associações de ideias, por exemplo, do relato de um sonho e de formas inconscientes de se produzir a obra de arte. Por isso vemos aí, portanto, o Salvador Dalí com esses quadros, com essas imagens que não existem na vida real, mas são plenamente possíveis e geralmente acontecem nos nossos sonhos, relógios derretendo, borboletas gigantes, imagens, né, que o nosso inconsciente como linguagem faz associações aí e cria, que muitas vezes são absurdas, mas tem a sua poesia. Então todos esses movimentos, eles foram muito importantes, eles chacoalharam o que se entendia por arte e transformaram de maneira definitiva o modo como nós a sentimos. E aí as vanguardas, elas defendiam uma linguagem apta a expressar a velocidade desses tempos modernos. Uma linguagem condensada, né, sintética, telegráfica, né, muito voltada às palavras, um apelo visual também por conta do crescimento da propaganda, da possibilidade de impressão de revistas, em contato com pintura, cinema, como disse, propaganda também, e com temas do cotidiano. Ou seja, tudo isso tornava possível que olhássemos mais para o nosso cotidiano, para esses artefatos que começavam a surgir, para as contradições sociais, para a nossa formação social também e cultural. Temas do cotidiano, por exemplo, para os futuristas, uma locomotiva era poética. Então, olhar para esses artefatos que começam a fazer parte do nosso cotidiano também permite esse avanço da industrialização, permite que olhemos mais também para temas do cotidiano e para as contradições e para o que nos forma culturalmente, e é isso que os modernistas irão fazer. Então, no início da industrialização, os modernistas achavam importante atualizar a vida cultural brasileira. Era preciso sincronizar as nossas artes com o que estava ocorrendo na Europa, nas vanguardas europeias que vimos, né? Uma arte em consonância, então, com a velocidade, com a tecnologia e com o estilo de vida das metrópoles. Aí uma foto de uma exposição da Tarsila do Amaral,
que está com esse chapéu mais claro aí ao centro, com outras personalidades conhecidas, por exemplo, a Pagu ali, mais nova, a Anitta Malfatti também. Essas são as referências bibliográficas da nossa aula. E é isso, tá vendo? Em um certo momento a literatura falou, não vamos mais ser cópia, vamos estabelecer aí uma outra relação com o que vem da Europa. Isso a gente vai ver na próxima aula, espero vocês lá. Bons estudos e até a próxima!